A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, sejam muito bem-vindos ao Instituto Cristão Essência. E nós hoje vamos começar a estudar o curso Métodos de Estudo da Bíblia. Métodos de Estudo da Bíblia. E o título já faz a gente pensar um pouquinho. Estudo da Bíblia. Por que nós precisamos estudar a Bíblia? Você que é um estudante das Escrituras Sagradas, se alguém lhe fizesse essa pergunta, por que estudar a Bíblia? Obviamente, nós teríamos inúmeras razões, mas eu quero te apresentar pelo menos 4 motivos principais porque eu e você estudamos as Escrituras. A própria Bíblia nos dá a resposta. Salmo 119, verso 97, diz o seguinte: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Então o salmista está dizendo, eu medito nas Escrituras, eu estudo a palavra de Deus porque eu a amo. Nós não podemos imaginar alguém que ame outra pessoa e não ame ouvi-la, não ame conversar com ela. E o nosso Deus conversa conosco através da sua palavra. Então a Bíblia está dizendo que nós devemos estudá-la porque nós a amamos. O Salmo de número 119 ainda, verso de número 11 diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, o segundo motivo pelo qual nós devemos estudar a palavra é porque nós não queremos pecar contra o Senhor. E porque nós não queremos pecar, nós precisamos esconder a palavra dele no nosso coração. E o único meio de escondê-la é conhecendo-a. Então, precisamos estudar as Escrituras. Efésios, capítulo 4, versículo 14 diz: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz: olha, precisamos conhecer a palavra de Deus para que não sejamos como meninos inconstantes, para que não sejamos levados por qualquer vento de doutrina. E principalmente hoje, queridos irmãos, que estamos próximos, mais próximos ainda da volta do nosso Senhor, nós sabemos que nós estamos enfrentando um grande número de heresias, pessoas trazendo doutrinas de homens e enganando a muitos. Então, o terceiro motivo para que nós possamos estudar a palavra do Senhor é para que a gente não seja enganado. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 18 diz: antes crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Pedro, escrevendo para a igreja do Senhor, para a igreja que estava sofrendo perseguição, ele diz o seguinte: olha, crescei, uma ordem, crescei na graça e no conhecimento. Então, o quarto motivo porque estudamos as Escrituras é porque precisamos crescer no conhecimento. É uma ordem do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós vemos 4 motivos porque nós devemos estudar a Bíblia. Porque nós amamos a Bíblia, porque nós não queremos pecar, porque nós não queremos errar e porque nós devemos crescer no conhecimento. Agora, por que um método? Método de estudo da Bíblia. Então, nós entendemos que nós precisamos estudar a Bíblia, a própria Bíblia diz isso. Mas por que usar um método para estudar a Bíblia? A palavra método, ela vem do latim métodos, cujo significado é caminho ou via para a realização de algo. O método é o processo para se atingir um determinado fim ou para se chegar a um determinado conhecimento.
Daniel, capítulo 9, verso 1 e 2, diz assim: no ano 1º de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no 1º ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Veja, nós estamos falando de Daniel, o profeta, aquele homem que se dedicava muito à oração, aquele homem que ainda jovem foi levado para a Babilônia e não se corrompeu e tinha revelações maravilhosas da parte de Deus, inclusive tinha o dom de interpretar sonhos. Mas este profeta Daniel, ele, ao ler a palavra de Deus, ao ler os rolos do profeta Jeremias, ele teve que usar um método para entender que o cativeiro duraria 70 anos e que então Deus tiraria o seu povo de lá. Ele leu na palavra do Senhor, leu a profecia de Jeremias e fez os cálculos de quando eles saíram de Jerusalém e chegaram na Babilônia. Então, nós também devemos usar um método. No seu slide, você está vendo duas imagens aí. Você está vendo a imagem de um agricultor e a imagem de um chefe de cozinha. O agricultor está com um saco de sementes aos seus pés e o chefe de cozinha tem um prato na sua mão e ele está com um semblante de quem está muito orgulhoso com aquilo que ele realizou. Agora vamos pensar um pouquinho. Para esse agricultor ter uma excelente colheita, como é que ele fez para plantar? Ele usou um método. Para que esse cozinheiro tivesse esse excelente prato na sua mão, o que ele fez? Ele também usou um método para cozinhar. Olha, se uma pessoa que leiga na agricultura e leiga na cozinha, se ela quiser fazer um prato na cozinha, ou se ela quiser plantar alguma coisa como um agricultor, mas se ela é leiga, ela não sabe de nada, ela vai fazer por tentativa e erro, o que vai acontecer? Ela vai gastar muito tempo, ela vai ter prejuízo, porque ela vai perder recursos, até que ela consiga fazer, e de repente ela vai conseguir fazer uma coisa que não vai ter excelência. Por quê? Porque ela não conhecia nem os métodos de plantar, da agricultura, e também não conhecia os métodos de cozinhar. Então, claro que o agricultor teve que usar um método que ele aprendeu, claro que o cozinheiro também usou um método. Da mesma forma, se nós formos inteligentes e se nós quisermos extrair todo o conhecimento das Escrituras Sagradas, nós também podemos usar vários métodos. E nós vamos começar, queridos, com um método chamado OICA. O método OICA. OICA como um acróstico. Você está vendo no seu slide. O de observação, I de interpretação, C de correlação, A de aplicação. O método OICA. E este método OICA, que é o primeiro que nós vamos estudar, você vai aplicar este método em todos os outros métodos, e você vai incluí-lo em todos os outros métodos que nós vamos estudar neste curso. Você já vai entender melhor com o passar das aulas. Então, vamos começar com a observação. O de observação. A observação faz o papel de detetive. Então, agora eu quero que você pense comigo, que você imagine comigo. Eu estou aqui na minha sala, estou aqui com o pastor Júnior, que está fazendo esse trabalho da filmagem. E vamos imaginar que aqui na minha sala acontecesse um crime e uma pessoa fosse morta aqui nesta sala. Então, chamaram a polícia e aí veio o detetive da polícia. Ele chega nesta sala e ele encontra uma pessoa morta.
ele encontra a janela quebrada, ele encontra vestígios de bala, ele encontra uma arma jogada. O detetive, ele não pode simplesmente chegar e interpretar, dizendo logo, a janela está quebrada, então o bandido deve ter entrado pela janela. Ora, por quê? Porque pode ser que alguém que estivesse dentro da casa tivesse cometido o assassinato e quebrado a janela para fazer parecer que alguém de fora entrou. Então, o detetive, o que ele tem que fazer quando ele chega na cena do crime? Apenas observar. Ele não interpreta, ele primeiro observa. Então, o detetive ele tem que ter vontade, persistência, paciência, diligência e cautela. No primeiro momento, o que ele faz? Ele apenas observa e começa a anotar todas as suas observações. Então, é assim que nós fazemos quando nós vamos começar a estudar a palavra de Deus. Nós não podemos já chegar interpretando. Nós primeiro vamos observar. O oica está dessa forma porque existe uma sequência lógica. Cada uma dessas letras está colocada na sequência lógica. Então, primeiro, nós vamos observar. E agora nós vamos fazer um exercício para ver a observação na prática. Como é que eu faço isso na prática, tá? Da palavra de Deus. Então, a primeira coisa que nós fazemos, você está vendo aí no seu slide, verifique o contexto e assinale o limite, que nós vamos chamar de perícope. O que é uma perícope? A perícope é um termo grego que significa cortar ao redor. Nós vamos começar com um versículo só. Vamos começar com esse exercício, com o método oica, em um versículo. O versículo que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 17. É um versículo bastante conhecido pela Igreja do Senhor. A maioria de nós sabe de cor, porque aprendeu na escola dominical, aprendeu nos cultos de ensino e decorou este versículo, memorizou o versículo que diz: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17 diz: orai sem cessar. Agora, eu quero estudar esse versículo, orai sem cessar. Eu quero saber o que significa este versículo. Como aplicar este versículo na minha vida? Então, a primeira coisa que eu faço é verificar o contexto e assinalar o limite, que é a perícope. Você vai entender o que é perícope, mas eu quero que você, então, acompanhe comigo. Eu vou pegar a minha Bíblia e vou abrir aqui na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 5. Agora veja, eu disse verificar o contexto. Eu vou ler com vocês, eu quero que você pegue a sua Bíblia e acompanhe comigo. Deixa eu te lembrar que você tem este curso de maneira vitalícia. Você pode parar, você pode continuar ouvindo, você pode ouvi-lo quantas vezes você quiser, ok? Então, eu quero ler o capítulo de número 5 inteiro, tá bom? E para você poder entender o que é a perícope. Então, vamos ler que diz assim: mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais,
Mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite. Os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé, do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer dormimos, vivamos juntamente com ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Pare um pouquinho que você está lendo e presta atenção aqui comigo. Você está lendo com atenção. Você percebeu que a partir do verso 12, Paulo muda de assunto? Eu sei que na maioria das Bíblias, como nessa que eu estou lendo, acima do verso 12, existe um título dizendo preceitos diversos, votos e salutações, ou outro título que pode estar na tua versão. Mas nós temos que lembrar, querido estudante das Escrituras, que este título, ele não estava nos originais, você sabe disso. Eles foram acrescentados pelas sociedades bíblicas. Então, você poderia dizer, irmã Márcia, eu estou percebendo que do verso 1 ao verso 11 do capítulo 5, Paulo está falando da volta de Jesus, está falando como é que nós devemos nos portar diante deste evento que virá, estarmos preparados e tudo mais. E a partir do verso 12, ele mudou de assunto, ele começou a falar como é que nós devemos tratar os líderes. Muito bem. Eu não precisava ler tudo, eu poderia ver que há uma divisão, que há um subtítulo. Porém, queridos, é isso que eu quero que você preste atenção como estudante das Escrituras. Daqui para frente, você não pode mais confiar totalmente nesses títulos e subtítulos. Eles são importantes, sim, eles nos ajudam. E ajudam muito, principalmente aqueles irmãos que não conseguem, não podem, ou por falta de tempo, ou por falta de condições financeiras, ou outras condições, sentarem em uma sala de aula, estudarem. Eles podem nos ajudar, mas às vezes eles nos atrapalham, às vezes eles erram. Eu falo mais sobre isso no curso Guia Completo do Pregador. Por isso eu não vou me ater muito a isso, mas para você poder entender que como estudante da Bíblia, você precisa tomar as suas próprias conclusões. Então você percebeu que aqui ele realmente muda de assunto. E ele continua dizendo: rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. O que Paulo está falando? Está falando como que a gente deve conviver, está falando da comunhão entre os irmãos, do relacionamento entre os irmãos. Muito bem. Depois ele diz, regozijai-vos sempre. Opa, parece que ele está mudando de assunto novamente, não parece? Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito. Opa, parece que aqui ele mudou de assunto, porque depois de não extingais o Espírito, ele começa. Não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal. Parece que agora ele está falando de um dom do Espírito Santo, está falando de como que a gente deve se comportar em relação a este dom, não é isso? Então, eu olhei o contexto imediato, que é o capítulo de número 5. Eu não fui até o fim, porque já percebi que a partir do versículo 19 ele já muda de assunto de novo, e o versículo que eu estou estudando é o versículo de número 17. Então, o que é que eu entendi? Eu entendi que o versículo 16 e o versículo 18 são os versículos que estão
atrelados ao versículo 17. E é isso que eu vou chamar de perícope. Lembra que eu falei para você que perícope significa, é uma palavra de origem grega que significa cortar ao redor. Então, veja bem, o nosso versículo em questão é este: orai sem cessar, certo? Então, tem os versículos anteriores e os versículos posteriores. O que é que eu vou fazer? Eu li todo o contexto e agora, como se eu tivesse uma tesoura imaginária na minha Bíblia, eu recortei o versículo 16 e o versículo 18 e eu percebi que o versículo que eu quero estudar, que é o versículo 17, orai sem cessar, está atrelado ao versículo 16 e ao versículo 18, formando uma perícope. Algumas versões da Bíblia, queridos, eles já vêm com perícope. Então, agora eu quero que você veja, tá? Aqui na minha Bíblia, e agora eu quero que o pastor Júnior me ajude aqui a aproximar, né? Eu quero que você veja, eu fiz uma flechinha aqui, nesta Bíblia, que é a versão Revista e Corrigida, Almeida, né? Revista e Corrigida, que eu tenho aqui, que foi a que eu li com vocês. Aonde está a flechinha, está o verso de número 17, 1 Tessalonicenses 5:17, que é orai sem cessar. Você prestou atenção que o verso 16 e o verso 18, eles não estão no mesmo parágrafo, né? Não estão. Então, muitas edições bíblicas estão assim, cada verso separadinho. Agora eu vou mostrar uma outra Bíblia onde a perícope já está separada, que é a versão NVI. A versão NVI. A versão NVI, queridos, você está vendo nessa Bíblia, inclusive essa Bíblia é a Bíblia de Estudo Arqueológica, uma Bíblia excepcional, tá? Da editora Vida, e essa versão é a NVI. Você está vendo que os versículos 16, 17 e 18 estão no mesmo parágrafo? Então, na versão NVI, as perícopes já estão separadas, tá certo? Agora eu vou mostrar uma outra Bíblia. Essa Bíblia aqui também é a versão Revista e Corrigida, mas veja que como eles organizaram aqui a redação. Eles colocaram o parágrafo inteiro. Então, veja que nós também não podemos confiar nas perícopes que já estão alinhadas. Eles entenderam que aqueles versículos que nós pensamos que falam de outros assuntos, estavam falando do mesmo assunto, e eles organizaram assim, tá bom? É óbvio, queridos, que eu não estou desprezando essa organização da última Bíblia que eu mostrei, mesmo porque são especialistas que fazem, né? Mas o que eu estou querendo mostrar para vocês é que nós, quando nós formos estudar, quando nós formos observar, nós somos o detetive agora. Então, nós vamos fazer as nossas próprias observações. Então, eu espero que você tenha entendido. A primeira coisa que nós fazemos, então, é assinalar a perícope. Muito bem. Agora, nós vamos anotar as nossas observações. Veja, é muito importante que o estudante da Bíblia seja organizado, não é? Que você tenha ali o seu caderno ou uma pasta no computador, como você achar melhor, e onde você faça as suas anotações, mesmo porque você pode, depois que elas estão registradas, você pode voltar a elas para revisar aquilo que você anotou. O que é que você vai observar agora na perícope? Veja, eu estou estudando o versículo orai sem cessar, mas agora eu preciso observar não apenas o verso 17, mas também o verso 16 e verso 18, visto que eu entendi que esses outros versos, outros versículos, fazem parte da minha perícope. Então, eu vou observar e vou anotar. Eu posso utilizar canetas coloridas para fazer essas anotações. Seria muito importante também que você tivesse uma Bíblia só para fazer
os seus estudos, não é? Porque nessa Bíblia você pode riscar, sublinhar, anotar, inclusive anotar nas laterais e tudo mais. Então você vai observar primeiro os verbos. Você vai buscar todos os verbos que você encontrar nestes versículos. Quando eu falo todos os verbos, queridos, obviamente que eu não estou falando todos sem exceção. Você vai encontrar, selecionar os verbos principais, as palavras-chave, aquele que você percebe que se você retirá-los do versículo, então eles vão fazer muitíssima falta. Não vai ser mais entendido aquele versículo, não vai ser inteligível. Então, você vai selecionar os principais verbos, também os principais substantivos, também os principais adjetivos, também os principais pronomes, as principais preposições. Meu Deus, irmã Márcia, mas eu não sou um especialista em língua portuguesa? Socorro, o que eu faço agora? Simples, é só você ter na sua mão um dicionário e uma gramática. Às vezes, apenas o dicionário já serve. No dicionário, por exemplo, nos versículos que nós lemos, um dos verbos é orar, o outro é cessar. Então, talvez você não soubesse que cessar é um verbo, vamos supor que você não soubesse. Você procura o verbo no dicionário, o dicionário vai dizer qual é a classe gramatical, vai dizer se é verbo, se é substantivo, se é adjetivo. Isso é muito importante. Por quê? Porque se você não sabe o que significa um verbo, um substantivo, um adjetivo, você vai consultar uma gramática e você vai ver na gramática quais são as funções de um adjetivo, quais são as funções de um substantivo e assim por diante. Bom, vendo todas as classes gramaticais, aquelas selecionadas que são mais importantes, as palavras-chave do seu versículo, você também vai procurar ver os modificadores de cada um dos verbos, de cada um dos substantivos e assim por diante. Você está vendo no seu slide, não é? As anotações. Então, preste atenção, veja aí no seu slide como é que ficou a minha seleção da perícope 1 Tessalonicenses 5, capítulo 16, 17 e 18. A perícope diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vocês prestaram atenção que eu circulei o orai sem cessar aí no slide? Quer dizer, eu estou destacando dentro da perícope o verso que eu realmente queria estudar. Muito bem, vamos ver o que os outros versos têm a dizer para o meu verso escolhido. Então, eu destaquei os verbos regozijai-vos, o verbo orai e o verbo dai. Você viu que eu coloquei em vermelho. Claro que o vos e o graças que está ali depois não são verbos, mas eu coloquei tudo em vermelho para que você possa entender o que a ação, que é o verbo, está fazendo. Então, regozijai-vos, orai e dai graças. E eu percebi que estes verbos estão no presente do indicativo, no imperativo afirmativo. Imperativo afirmativo significa o quê? Que é uma ordem. Então, agora, eu já estou entendendo que Paulo estava ordenando isso à igreja de Tessalônica, aos tessalonicenses. Muito bem. E agora eu percebi os modificadores dos verbos. Olha, qual é o modificador de regozijai? Sempre. Veja que eu destaquei em azul, você está vendo no slide, né? Eu destaquei em azul os modificadores do verbo. Regozijai, sempre. Qual é o modificador do verbo orai? Sem cessar. Qual é o modificador do verbo dai graças? O verbo é dai só. Qual é o modificador? Em tudo. Agora, pense um pouquinho. Se eu tirar os modificadores e trocar, na verdade, o versículo vai ter o mesmo sentido. Porque o Paulo está dizendo para ficar alegre, se regozijar sempre,
para orar sem cessar, e se eu falar orar sempre, não é igual? Se eu falar regozijar sem cessar, não é sempre também? Se eu falar dar graça sempre, ou em tudo, ou sem cessar? Ele utilizou Paulo, que era um doutor na lei e que era uma pessoa muito inteligente e, claro, inspirado pelo Espírito Santo, sem dúvida alguma, ele utilizou os mesmos complementos, apenas com palavras diferentes, como se fosse um jogo de palavras, tentando dizer à igreja de Tessalônica que eles deveriam sempre regozijar, sempre orar e sempre serem gratos. Dar graça sempre, serem gratos sempre. Então, quando ele utiliza esses complementos, eu percebo o quê? Que esses complementos, eles estão enfatizando os verbos, o que é muito importante, porque se ele não tivesse colocado os complementos, nós poderíamos entender, sim, eu posso ser alegre, mas não sempre. Eu posso orar, mas não sempre. Eu posso ser grato, mas não sempre. Mas ele está utilizando o complemento sempre. Muito bem, nós ainda estamos na observação, hein? Ainda não estamos na interpretação. Terceiro ponto da observação. Procure também dificuldades, estabelecendo especificamente qual é a dificuldade. Como assim? Eu preciso fazer perguntas ao texto, porque as perguntas vão me mostrar as dificuldades. Então, eu vou perguntar como, quem, onde, quando, por quê, para quê. Então, quais são as respostas que nós encontramos e onde encontramos essas respostas, não é? Veja, algumas respostas nós encontramos no próprio texto ou lendo a carta toda. Veja bem, nós somos investigadores, então nós temos que ir a fundo. Então, algumas respostas encontramos no próprio texto ou na carta toda. Em outros casos, em outros livros da Bíblia, nós não encontramos todas as respostas no livro, no próprio livro, mas nós vamos encontrar as respostas em outros livros que poderão, livros extracanônicos, que vão nos auxiliar a responder, certo? Então, que livros auxiliares são esses? Eu tenho alguns aqui para mostrar para vocês. Então, nós temos, queridos, os comentários. Por exemplo, eu tenho aqui o comentário do pastor Hernandes Dias Lopes. Eu tenho quase todos os comentários do pastor Hernandes Dias Lopes, e esses comentários, gente, são excelentes, tá? É da editora Ragnus. E eu tenho aqui o comentário bíblico da NVI, da editora Vida, tá? Esse comentário da editora Vida é também muito bom. E eu tenho aqui um manual bíblico da Vida Nova, tá? Esses são alguns só exemplos de obras extracanônicas que você pode usar para te auxiliar na tua observação, porque às vezes você não vai conseguir apenas usando a Bíblia. Então, vamos responder as perguntas, né, que nós fizemos para o nosso texto? Qual o estilo literário? O estilo literário é uma epístola, é uma carta. Quem está falando? Quem está envolvido? Paulo, porque ele que escreve a carta, e a igreja de Tessalônica, que é o destinatário da carta, que está, logicamente, na cidade de Tessalônica, por isso que é a igreja de Tessalônica, né, os tessalonicenses, que é a capital da Macedônia. Quando isso acontece? Acontece no primeiro século. Essa pergunta, quando? Nem sempre a gente vai ter a data precisa, mas a época, né? É importante nós sabermos a época. Às vezes é importante ir um pouco além da época, como eu falei, no primeiro século, é importante a década, mas nem sempre. Então, no primeiro século, e também em resposta ao relatório de Timóteo. Então, quando a gente estuda um pouquinho, a gente fica sabendo, também no livro dos Atos dos Apóstolos, que fala das viagens do apóstolo Paulo, que Paulo já tinha ido à cidade de Tessalônica, ele havia voltado, e agora
ele estava em Corinto, e em Corinto ele espera o retorno de Timóteo. Timóteo havia ido até lá para saber como estava a igreja e volta com o relatório. De posse do relatório de Timóteo, então ele escreve a primeira carta aos Tessalonicenses. Então, onde já respondi em Corinto, agora Paulo está em Corinto. E por quê e para quê? Bom, primeiro, as cartas eram meio eficientes de comunicação, não é? Eles não tinham todos esses meios de comunicação que nós temos hoje, mas eles foram eficientíssimos com os poucos meios que eles tinham, e a carta era um meio muito bom, porque as distâncias eram enormes, não é? E às vezes eles não podiam estar toda hora naquela igreja, naquele local, e as cartas faziam isso para eles. E também para se defender das falsas acusações e esclarecer detalhes sobre a doutrina da volta do Senhor Jesus. Porque Paulo estava sendo acusado de herege por conta da sua doutrina da graça, da justificação pela graça. Então, muitos judeus, e até mesmo judeus que haviam se convertido ao Senhor Jesus, não tinham entendido ainda a salvação pela graça. Era difícil eles compreenderem a diferença entre a lei e a graça. Então, Paulo estava sendo acusado de herege, e ele tinha que se defender e explicar. E também muitos dos irmãos lá de Tessalônica estavam meio desanimados, porque muitos dos seus irmãos haviam morrido e eles acreditavam que o Senhor Jesus iria voltar já na época deles, e eles achavam que Jesus estava demorando para voltar. Então Paulo precisava esclarecer tudo isso. Muito bem, agora vamos para a gente está no oica, observação, e vamos para interpretação. Muito bem, até agora nós só observamos, tá? Como aquele grande detetive. Agora vamos começar a interpretar. Veja, para interpretar, nós agora temos muitos elementos na nossa mão que nós colhemos com a nossa observação. Então vamos interpretar. Primeira coisa que nós fazemos ao interpretar: leia o mesmo versículo, de preferência em voz alta, em várias versões da Bíblia. Então é importante que o estudante das Escrituras tenha várias versões. Obviamente que nós temos as nossas versões que nós temos maior estima, não é? Geralmente nós gostamos de ler em determinada versão, né? Este ano eu estou lendo a Palavra de Deus na versão King James. Eu estou amando demais esta versão. Eu ainda não tinha lido toda a Bíblia na versão King James. Eu estou apaixonada por essa versão. Mas existem várias versões, e é importante que o estudante da Bíblia tenha as várias versões em casa, porque às vezes apenas na leitura do texto em questão, nas várias versões, apenas lendo nas várias versões, você já começa a ter interpretações maravilhosas. O Senhor já começa a se revelar através da iluminação da palavra. Por exemplo, na versão King James diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em todas as coisas dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Eu li com você na versão revista e corrigida, né? Na nova versão da linguagem de hoje, diz assim: estejam sempre alegres, orem sempre, e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. E isso é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos com Cristo Jesus. Veja que de uma versão para outra, nós já começamos a interpretar e pensar a respeito do que Paulo queria dizer para aquela igreja e do que o Espírito Santo quer dizer para nós. Muito bem, depois de ler em voz alta, é importante que você leia em voz alta, porque lendo em voz alta você está usando dois dos seus órgãos do sentido, na visão e também a audição. E isso vai fazer com que o seu cérebro faça mais sinapses para depois você poder memorizar o versículo. O que você faz agora? O segundo ponto: reescreva resumidamente cada um dos versículos com suas próprias palavras. Então agora você vai fazer a paráfrase
dos versículos daquela perícope que você escolheu. Esse exercício é muito importante. Queridos, talvez você pense, nossa, eu não posso partir já para aplicação, eu já posso... É muito importante que você faça todos esses exercícios. Veja, se você vai a uma academia, lá você tem o personal trainer, não é assim? E o seu personal, ele vai avaliar tudo aquilo que você, todos os exercícios que você precisa fazer, e ele vai ver os exercícios certos para que o seu músculo se desenvolva. Ele conhece a ciência dos objetos da academia e também dos músculos do corpo, e por isso ele vai te dar o exercício correto. E muitas vezes você pensa, eu gostaria de fazer só aquele outro, por que fazer esse também, que também é um exercício para o braço? Por que 10 exercícios para o braço? Não é? Então, com certeza, o teu personal sabe o motivo. Quando você vai estudar a palavra de Deus, é necessário que você faça estes exercícios para que você compreenda melhor. Agora, veja bem, deixa eu também dizer uma coisa para você. Tudo isso que nós estamos vendo aqui funciona como uma receita de bolo, tá? O que é uma receita de bolo? O pastor Júnior, ele aprendeu a fazer um pão maravilhoso. Eu não sei se ele aprendeu a fazer esse pão olhando na internet, alguém ensinou para ele, não sei, né? Ele está me olhando ali, mas ele não está falando nada. Então, quando ele pegou esta receita, talvez da internet, daquele pão maravilhoso que ele faz, ele está fazendo sinal que sim, foi da internet. Então, quando ele pegou aquela receita, olha o que aconteceu. Ele fez passo a passo, conforme estava lá. Mas depois de alguns dias que ele já sabia fazer o pão, já viu o pão assar, já sentiu o gosto do pão e sabia os elementos que ele ia colocar ali, ele começou a dar o seu toque especial. Ele começou a pensar, se eu colocar queijo, se eu colocar requeijão, se eu fizer dessa forma, se eu amassar mais, se eu demorar um pouquinho mais para colocar no forno e tudo mais, quem sabe vai ficar do jeito que eu gosto. E assim a receita de bolo. Quando você recebe a receita, durante algum tempo, você olha passo a passo. Depois, você já sabe como fazer e você dá o seu toque especial. Assim é o método de estudo, tá, querido? Então, você depois vai dar o seu toque especial. Então, segunda coisa, reescreva resumidamente. É muito importante que você fale. É muito importante que você fale, que você escreva, que você registre aquilo que você entendeu. Quando você explica aquilo que você estudou, essa é a prova que realmente você aprendeu. Porque se você lê os versículos, vamos dizer que não fossem esses, fossem quaisquer outros, e aí você fosse falar novamente com a sua Bíblia fechada, bom, eu li aqui que Paulo falou à igreja, e daqui a pouco você não se lembra mais, que mesmo que ele falou? Mas eu não me lembrei. Quer dizer que você não aprendeu bem, você tem que olhar novamente, né? Ler novamente, até que você possa explicar. Aqui eu não estou falando de recitar o versículo palavra por palavra, exatamente como Paulo escreveu, mas você vai fazer uma paráfrase, você vai falar a mesma coisa que Paulo escreveu com as suas palavras. Muito bem, terceira coisa que você faz na interpretação. Medite no texto, utilizando as informações da observação. Agora você tem os elementos da observação na sua mão. E agora você vai pensar naqueles elementos todos. Você viu os verbos importantes, você viu os complementos que ele utilizou nos verbos. E agora você passa a meditar, a pensar, a se debruçar nas escrituras. Ser um estudante da Bíblia, queridos, é uma coisa que gasta o nosso tempo. É um tempo muito bem gasto da nossa vida, queridos. E é também, muitas vezes, um sacrifício que nós fazemos ao Senhor. Por quê? Por que eu digo um sacrifício? Porque muitas vezes você vai ter que renunciar a outras coisas boas também da sua vida, que não são pecado, mas são coisas boas que você poderia estar fazendo, mas você sabe que você tem que gastar aquele tempo precioso estudando e meditando na palavra do Senhor. Você já ouviu aquela anedota de um pastor que estava na sua casa com a janela aberta do seu
escritório e ele estava estudando ali a palavra de Deus. Passou um crente da sua igreja lá na rua e viu pela janela o pastor sentado e gritou de lá: pastor, está descansando? E ele disse: não, estou trabalhando. Muito bem. Passado algumas horas, o pastor acabou o seu estudo e vai para fora da sua casa e aí ele pega uma enxada e ele vai capinar ali a sua hortinha da sua casa. Lá vem aquele crente de novo, o mesmo crente, passando pela rua. Olha, pastor, aí pastor, trabalhando? Ele diz: não, agora estou descansando. Porque estudar a palavra de Deus é um trabalho árduo. Ele é delicioso, mas é um trabalho duro. Então agora você começa a pensar: será que Paulo está dizendo que literalmente temos que falar com Deus sem interrupções? Orai sem cessar. Orar é conversar com Deus. Eu tenho que ficar conversando com Deus ininterruptamente, porque sem cessar é sempre. É o tempo todo. São os outros complementos que ele usa. Dar graças em todo o tempo. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. O tempo todo eu falo com Deus ininterruptamente. Será que é isso mesmo que ele está falando? E quando eu estou aqui falando com vocês e gravando as minhas aulas, eu estou orando? Eu estou desobedecendo essa ordem de orar sem cessar? Então, através dos complementos dos verbos, eu posso entender que orar sem cessar é mais do que falar com Deus ininterruptamente. Veja, ele nos ensina, Paulo, quando ele diz: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças. O que é que Paulo está nos dizendo? Ele está nos ensinando como é orar sem cessar. O crente que ora sem cessar não é o crente que fica 24 horas ajoelhado. E eu não estou aqui desprezando o nosso tempo de oração, que é importantíssimo, óbvio, claro. Mas o crente que ora sem cessar é o crente que faz o resto da perícope. Ele está alegre sempre e ele é grato sempre. Então veja, você quer saber se você está obedecendo a ordem do Senhor de orar sem cessar? Veja se você é sempre grato. Veja se você está sempre alegre. E aí você pensa: meu Deus, mas como é que eu posso estar sempre alegre? E quando alguém morre na minha família, e quando eu vejo uma desgraça que aconteceu, obviamente que eu vou me entristecer. O próprio Senhor Jesus se entristeceu tanto, que ele diz: eu estou triste até a morte. Então, o crente fica triste? Claro que o crente fica triste, né? Não vamos ser hipócritas. E é óbvio que nós temos que ficar tristes com as coisas tristes, com as calamidades, com as coisas que estão fora do propósito de Deus. Nós temos que nos entristecer, sim, com o pecado. Nós temos que nos entristecer. Inclusive, existe uma tristeza que vem de Deus, que é a tristeza do arrependimento. A Bíblia nos ensina isso. Quando você se arrepende do pecado que você cometeu, você fica muito triste. E essa tristeza, ela vem de Deus. Não é a tristeza do diabo, da acusação. Não. É a tristeza de você se arrepender. Quer dizer, você pensar: não deveria ter feito isso, estou arrependido. Mas mesmo dentro desta tristeza, o crente tem uma alegria, que é uma alegria que o mundo não conhece. E aí a Bíblia interpreta a Bíblia. Veja o que a Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8 e 9. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. João 15, 11 diz: tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Então a Bíblia está dizendo que nós temos uma alegria completa,
Uma alegria que, mesmo estando tristes, ela continua dentro de nós. Uma alegria que o mundo não conhece, uma alegria indizível e gloriosa. Queridos, nós vamos terminar a nossa aula hoje. Na próxima aula, nós continuamos falando sobre o método OICA. Encontre-nos nas redes sociais, depois vai aparecer ali. Siga-nos, converse conosco. Nós ficamos muito felizes quando os nossos alunos contam os seus testemunhos, nos dão sugestões e até críticas construtivas. Um grande abraço.